Olá! Hoje, 26 de maio de 2025. Um dia importante, né? Potencialmente decisivo aí para os investidores da Operação Uranós. Com certeza. A gente está de olho num prazo crucial que está se encerrando lá no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Exatamente. E a nossa fonte para essa conversa é um legal briefing, um informativo jurídico da WK Canoner Advocacia. Ele detalha bem essa situação dos investidores de criptoativos. Legal. E o nosso objetivo aqui, então, é tentar decifrar essas últimas movimentações do STJ. Entender o que isso significa na prática para quem está buscando reaver os bens bloqueados, né? Perfeito. Então vamos direto para o ponto que está pegando fogo agora. O julgamento no STJ são os embargos de declaração dentro de um habeas corpus específico, o 943.710. Qual que é a importância disso? Olha, esse é o epicentro da coisa toda agora. Já tem 4 ministros, que votaram pela anulação das provas da Operação Uranós. 4 votos já. Sim. E o argumento principal é que os relatórios de inteligência financeira, os RIFs, sabe? Aqueles alertas de movimentação suspeita? Sei. Do COAF. Isso. Eles teriam sido obtidos sem autorização judicial. E isso invalidaria tudo que veio depois, todas as provas decorrentes. Entendi. Mas, peraí, esse julgamento não tinha sido parado por um pedido de vista? Isso mesmo. O ministro Valgir Fernandes pediu vista, mais tempo para analisar, e o prazo regimental dele, de 60 dias, termina... Hoje, 26 de maio. E o que acontece se ele não devolver hoje? Então, até onde se sabe publicamente, não houve um pedido formal para prorrogar esse prazo. Pelas regras do STJ, o julgamento tem que ser retomado automaticamente na próxima sessão da turma. Mesmo sem o voto dele apresentado. É o que diz o regimento. E os 4 votos que já foram dados pela anulação continuam valendo? Continuam valendo, sim. Com esses 4 votos já na mesa, a balança está pendendo muito, né, para anular a Uranós lá no STJ. E isso é importante porque pode superar outras discussões que tiveram antes, até no STF, como aquela da reclamação 7511 do ministro Moraes, e vai direto no coração da validade do bloqueio dos bens. Certo. E para complicar um pouco mais, ou talvez clarear, teve outra decisão recente do STJ, agora do dia 14 de maio, né? Teve sim. E essa é bem relevante, a terceira sessão do STJ, que é tipo o órgão máximo ali para decidir sobre matéria criminal. Tanto é que unifica o entendimento. Exato. Ela afirmou um entendimento que é vinculante, ou seja, tem aplicação imediata para todos os juízes. E o que ela decidiu? Decidiu que o tema 990 do STF não permite que o Ministério Público ou a polícia peçam RIFs direto para o COAF, precisa de ordem judicial, ponto. Então essa decisão da terceira sessão, ela meio que reforça o argumento de quem diz que a prova na Uranós é ilegal. Exatamente. Ela dá muita força para essa tese de nulidade por causa da forma como os chifres foram pedidos lá atrás na Uranós. E, assim, em tese, o juiz de primeira instância, o que está com o caso principal lá embaixo, já poderia aplicar esse entendimento agora. Ele nem precisaria, talvez, esperar a conclusão do julgamento do HC lá no STJ para, quem sabe, anular alguns atos da operação. É um desenvolvimento forte. Entendi. Pensando agora nas pessoas, nos investidores, se o STJ confirmar mesmo essa anulação das provas, o que isso muda, assim, na prática, para liberar o dinheiro bloqueado? Bom, se a base da investigação for considerada nula, né, o principal argumento para manter o bloqueio perde muita força. O caminho para pedir a restituição fica, digamos, mais livre. Mas e se o juiz lá da primeira instância resolver esperar? Ficar naquela, vou aguardar a decisão final do STJ. Quais são as alternativas para os investidores? Sim. Aquela estratégia que já vinha sendo usada das 3 teses autônomas, ela continua válida e, eu diria, até mais forte agora. Quais são elas? Mesmo só para relembrar. Claro. Basicamente pedir a liberação com base 1, nas nulidades absolutas que a gente está discutindo, 2, no excesso de prazo, né, o bloqueio já dura muito tempo, e 3, no princípio da isonomia. Isonomia, como assim? Comparando com outros réus no mesmo caso ou casos parecidos, que já conseguiram liberações parciais, levantamentos mensais de valores, tipo, por que eles podem e os investidores não, né? Faz sentido. E falando em bloqueios, teve mais uma decisão do STJ no comecinho de maio, né? Sobre o pedido de uma empresa ligada ao grupo investigado. O que essa decisão ensinou pra gente?
Isso, foi o AESP 25832.609. Nesse caso específico, o STJ decidiu manter o bloqueio dos bens da empresa e a base foi um decreto-lei antigo, de 1941, o 3.240. E qual foi o ponto principal ali? O ponto-chave foi o STJ dizer que esse tipo de bloqueio, para garantir uma futura reparação de danos, pode sim atingir até bens de origem lícita, que foram comprados antes dos supostos crimes. Isso dificulta um pouco aquele argumento de mas esse dinheiro aqui era limpo, né? Exato. Fica mais difícil usar só esse argumento para conseguir liberar. Mas essa decisão teve um outro lado também, que pode ser interessante para quem busca a restituição. Ah, é? Qual? Sim, e é um ponto crucial. A decisão reforça uma ideia de que, para esses casos de crime financeiro, organização criminosa, lavagem de dinheiro, o STJ meio que olha para o patrimônio todo dos réus e das empresas ligadas como se fosse uma coisa só, um bolo único, entende? Uma espécie de grupo econômico para fins criminais. Isso, tipo isso. Tanto para o bloqueio quanto para a restituição. E por que isso é importante? Porque desmonta aquele argumento que às vezes aparece de que o dinheiro na conta X é pouco, não dá para pagar os investidores. Entendi. O STJ está olhando o todo, o montante global que foi bloqueado. Exatamente. Se o valor total bloqueado, somando tudo, é grande, ele está ali, disponível para uma eventual restituição geral. Isso valida muito a estratégia das 3 teses que a gente falou para buscar devolução em cima desse montante global. Certo? Então, para a gente amarrar as pontas. O cenário no STJ parece estar favorável para a tese de anulação das provas da Uranus. Parece que sim, a tendência é essa. E várias decisões recentes, né? Os votos no HC, a decisão vinculante sobre o RIFS e até essa interpretação do AESP sobre o patrimônio total. Tudo isso fortalece os caminhos para buscar a devolução do dinheiro, especialmente com aquela estratégia das 3 teses. É uma leitura bastante plausível do momento atual. Parece que as peças estão se encaixando, né? As decisões do STJ estão convergindo para um cenário que, de fato, beneficia as teses da defesa e as estratégias para restituir os valores aos investidores. O jogo parece estar chegando perto do fim. Um desfecho jurídico importante pode estar próximo. Para a gente fechar, então, o nosso Deep Dive de hoje, essa ênfase toda do STJ na necessidade de ordem judicial para acessar dados financeiros, como os RIFs, isso faz a gente pensar, né? Pois é. Levanta uma questão maior, que vai além só desse caso da Uranus. Que seria? Como é que a gente encontra o equilíbrio certo entre a necessidade que o Estado tem de investigar crimes, principalmente esses financeiros complexos, e o direito à privacidade financeira que todo cidadão tem? Isso fica ainda mais complicado agora, né? Com tudo digital, com o crescimento dos criptoativos. Onde é que a gente traça essa linha? É uma reflexão importante que fica aí.